Bom dia, paz seja convosco. Dia 22 de junho de 2025. Num domingo como esse, há 2000 anos atrás, Maria Madalena, juntamente com as demais mulheres, ia até a porta do sepulcro. E quando elas chegam lá, o anjo já havia removido a pedra. E quando ela vira o corpo de Jesus, já não estava mais lá. Jesus já havia ressuscitado. A pedra foi tirada pelo anjo para que elas pudessem ver que Jesus já havia ressuscitado, que a promessa que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria havia se cumprido. Por isso eu digo para você, o túmulo está vazio. Eu chego aqui nesta manhã, no nome de Jesus, para juntos ouvirmos, falarmos, vermos a respeito das promessas, das profecias, da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que me mantém, que te mantém de pé. Então não desprezamos a palavra de Deus. E o capítulo de hoje é o capítulo 12, Epístolas aos Hebreus, capítulo 12. Se permita, nós permitimos ser cheio do Espírito Santo de Deus. Perseverança no meio das provações. Eu não sei quais são as lutas, quais são as provas que vocês estão passando, mas aqui nesse capítulo vai falar que nós devemos ser perseverantes, que nós devemos perseverar. Sabe o que é isso? Permanecer, ficar firme, se esforçar no meio das provações. O que isso vem dizer para mim? Que nós não vamos ficar sem alguma provação. Vamos ter provações, mas a Bíblia nos convida a perseverar. A Bíblia nos convida a ficar firme, né? Segundo o exemplo de Cristo. Então no capítulo 12, o texto aqui que vai ser tratado, convida a igreja a perseverar no meio das provações, segundo o exemplo de Jesus Cristo, não segundo o exemplo da igreja em que eu congrego, da placa onde eu vou adorar o Senhor, não segundo a Rosilene, não, mas segundo o exemplo de Jesus Cristo. Nós devemos perseverar no meio das lutas e no meio das provas. Você que está chegando aqui agora, que está tendo a oportunidade de ver os meus vídeos, né? No nome de Jesus, curta, compartilha, em nome de Jesus, né? Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, em nome de Jesus. Versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Não desmaieis quando por ele fore repreendido. Porque o Senhor, assim como você, pai, mãe, corrige, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, porque que filho há a que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos? A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Voltamos aqui ao versículo 9. Além do que, tivemos nossos pais, e alguns têm seus pais ainda, outros não, segundo a carne. Todos nós tivemos pais segundo a carne, mesmo aqueles que já dormem no Senhor, para nos corrigirem, os nossos pais nos corrigirem, embora que nós fôssemos desobedientes, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, que são os nossos pais, nos corrigiram como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Os nossos pais celestiais nos corrigiram segundo aquilo que eles acharam que era certo, mas a correção que vem de Deus, que vem da palavra, é para sermos participantes da glória de Deus, igreja. Entendemos isto e canta lá, oh glória. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, de gozo, de satisfação. Nenhuma correção é de alegria.
senão de tristeza. Mas depois a gente vê o resultado da correção, seja do encarregado, seja do patrão, seja do marido, da esposa, seja do líder da igreja, do diaconato, líder, o pastor, a pastora, a missionária, seja o pai e a mãe que nos corrige em qualquer correção. Tudo aquilo que é bom para nós, que vai nos trazer, vai trazer portas abertas, milagre, cura, restauração, qualquer tipo de correção que vai nos fazer crescer no presente momento ali, não é de alegria. Mas lá na frente a gente vai ver o quanto foi importante aquela correção naquele momento, né? Aquela chamada de atenção para nós, né? E na verdade toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz fruto. Produz um fruto pacífico de justiça no exercitado por ele. E agora o próximo texto aqui do capítulo 12, que vai terminar no capítulo 13, em nome de Jesus, fala sobre a exortação à santidade. Vários preceitos. Aqui a palavra de Deus nos chama para sermos santos, para nos arrependermos. Portanto, tornai, versículo 12 em diante, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não santificarmos, se nós não buscarmos o Senhor, a gente não vai ver o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se priva da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma já vendeu o seu direito de primogenitura. Não perca a sua salvação, não perca a sua graça, a sua comunhão com o Senhor, por causa, né, desse exemplo aqui, como Esaú, né? Por mais que seja a luta, não faça isso. Aleluia. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e às tempestades, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhe não falasse mais, porque não podia suportar o que se lhe mandavam. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. É tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, à igreja dos primogênitos que estão escritas nos céus, e a Deus o juízo de todos, aos espíritos do justo aperfeiçoado, e a Jesus o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está consolado, está consagrado, está terminado, está selado o nosso 12º elo. Deus de maravilha, Deus do fogo consumidor, consome agora toda a enfermidade, todo o câncer do corpo desta mulher, em nome de Jesus. Deus, que é um Deus de fogo consumidor, queima agora toda a raiz de tumor, toda a metástase espalhada no corpo desta mulher, em nome de Jesus. Deus do fogo consumidor, quando o fogo queima, ele consome tudo. Então, em nome de Jesus, o Deus do fogo consumidor, eu te suplico agora, queima agora todo o câncer do corpo deste homem, do corpo desta mulher, queima agora o câncer do corpo desta criança e desse bebê, em nome de Jesus. Está selado o nosso 12º elo, e nós dizemos graças a Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre comigo e com você, em nome de Jesus, e nós dizemos graças a Deus. Receba aí a tua cura, em nome de Jesus.